Fala, meu povo, e o vídeo de hoje nós vamos trazer aqui mais um santo brasileiro, né? Nós que já trazemos Santa Dulce dos Pobres e hoje nós vamos trazer o primeiro santo brasileiro. Pois é, o primeiro santo brasileiro, Antônio de Santana Galvão, ou mais conhecido como Frei Galvão. Ele ficou bem conhecido graças à sua intensa vida de oração e principalmente um homem de grande caridade e de paz, ou seja, alguém que esbanjava a caridade, alguém que esbanjava realmente o amor. Ele que tinha uma vida mística com Jesus, uma vida sobrenatural, né? E assim foi desenvolvendo alguns dons, né? Algumas misticidades, se assim eu posso dizer, da sua vida sobrenatural com Deus. E as pessoas viram aquilo. As pessoas viram ele, né, com essa vida mística. E ele era procurado para alcançar curas, milagres através da intercessão dele, né? Através da intercessão de Frei Galvão. E a gente hoje vai ver a história dele. E também ele é bem famoso pelas tais das pílulas de Frei Galvão. Pois é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Caracutes Brasil. Vem comigo! Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá, lá em São Paulo. Que naquele tempo era uma vila. Se não me engano, era a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, algo do tipo assim. Mas que foi naquela região, Guaratinguetá, lá em São Paulo, né, que ele nasceu. Ele nasceu já em uma família rica, em uma família nobre. Seu pai era capitão-mor, ou seja, um presidente daquela vila, daquela região. Sua mãe era filha de fazendeiros, descendente de bandeirantes, ou seja, já tinha condição financeira, né? Já era rica também. Então ele cresceu numa casa grande, numa casa nobre, né? Ele juntamente com seus irmãos. Mas lá foi onde ele desenvolveu o aspecto de caridade, o dom da caridade. Foi lá nessa casa, um ambiente muito familiar e profundamente religioso. Os pais dele, né, vendo a necessidade de o filho progredir mais nos estudos, né, na parte acadêmica, enviou ele, quando ele completou 13 anos, lá para o seminário de jesuítas, né, localizado lá na Bahia, para ele estudar ciências humanas. Né? E lá, ele já tinha um irmão lá, né, um frei, que já estava por lá, né, nesse seminário. E foi lá que ele começou a desenvolver, principalmente, a construção civil, né, os estudos de construção civil, de engenharia civil e de prática cristã. Em 1755, ele recebeu a trágica notícia do falecimento de sua mãe. E esse fato levou para que ele colocasse Santa Ana como sua mãe espiritual. Por isso que ao se tornar Frei, né, o nome dele ficou. Ele escolheu o nome de Frei Antônio Santana Galvão. Esse Santana, né, vem de Santa Ana, né, justamente por ele colocar ela como a mãe espiritual. Frei Galvão ele queria ser jesuíta. Só que naquele período existia uma perseguição para captarem os jesuítas por parte das ordens, né, comandado ali pelo Marquês de Pombal. E aí ele teve que seguir os conselhos do seu pai e ir para o convento de São Francisco, lá na capitania do Rio de Janeiro. Né? E foi lá, em 1762, que ele se tornou sacerdote. E foi lá também que ele desenvolveu os seus estudos de filosofia e de teologia. Um fato bem importante, bem legal também, é que ele foi conhecido de tal forma, né, desse seu empenho de estudo, que ele foi conhecido pela Câmara Municipal, né, como um novo esplendor do convento. E o mais interessante é que anos depois ele foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras, justamente porque ele fazia poemas com a métrica, né, bem certa, com um ritmo certo. Até as pessoas ficaram meio, poxa, um frei na Academia de Letras?
isso não existe. Mas aí quando ele começou a recitar, recitou um poema lindo que ele fez para a mãe dele, né? E aí o pessoal, legal, mas recite mais. E ele recitou, se eu não me engano, 15 a 17 de forma correta, com a métrica correta, né, com o ritmo correto. E aí ele foi reconhecido e ficou ali como membro da Academia Paulistana de Letras. Em cerca de 1770, por aí, Frei Galvão recebeu a missão de ser o confessor em um recolhimento chamado Recolhimento de Santa Teresa. E lá ele conheceu uma irmã Helena, que falou com ele, partilhou com ele que Cristo tinha revelado a ela, né, o Espírito Santo tinha revelado a ela, que era preciso fundar um novo recolhimento. E aí o Frei Galvão pegou aquela informação, levou para alguns teólogos, rezou para discernir aquilo e percebeu que sim, aquilo era de Deus, que sim, aquilo era sobrenatural. Só que naquele período, o Marquês de Pombal proibiu a igreja de fazer suas atividades, proibiu a igreja. E mesmo assim, assumidas as consequências, ele criou um novo recolhimento, chamado de Recolhimento de Nossa Senhora da Luz, que era um casebre, né, no meio, vamos dizer assim, no meio do mato, lá em São Paulo, que acolhia as irmãs, que hoje, até hoje, está lá como o Mosteiro da Luz. E como esse mosteiro, né, era pequeno, era um casebre localizado no mato, lá em São Paulo, se viu a necessidade de construir algo maior, de fazer algo maior. E aí foi que entrou Frei Galvão com seus conhecimentos, né, de construção, de engenharia civil. Que mais lá para frente a gente vai ver que lá na beatificação, lá na canonização, ele foi colocado como o padroeiro dos construtores. E o que aconteceu? Ele, né, entrou com com essas suas habilidades, né, juntamente com as irmãs. E aí ele juntamente com as irmãs, foi construindo algo maior, né? Foi construindo algo maior para justamente ter lugar para recolher as irmãs. E essa população começou a enxergar, começou a ver e começou a ajudar também com materiais e tudo mais. Só que teve um detalhe. O Marquês de Pombal, como eu havia falado lá no início do vídeo, ele havia proibido a igreja durante o período que ele estava. E aí ele foi obrigado pelo governador, né, o Marquês de Pombal obrigou o governador a ir até lá e né, saísse mandando todo mundo embora. Só que aí as irmãs ficaram resistentes. E aí ele teve que mandar as tropas entrarem lá de forma violenta, só que as irmãs novamente de forma resistente, e a população também queria que aquele mosteiro ficasse ali funcionando. E então que o governador cedeu e que a obra, né, continuou. Frei Galvão tomou a frente novamente e durou ali cerca de 28 anos para a construção daquele Mosteiro da Luz. E que, né, hoje se tornou ali naquela região o bairro, se eu não me engano, o bairro da Luz, né, lá em São Paulo, justamente por causa disso. Mais tarde, Frei Galvão foi preso. Mas, Luan, por que Frei Galvão foi preso? Vou te explicar agora. O capitão-mor de São Paulo, ele estava com seus soldados lá e um dos soldados dele desrespeitou levemente o filho dele. E assim, o capitão-mor decretou que o filho dele fosse morto. E Frei Galvão tomou a frente e não gostou da iniciativa, impediu aquele ato, né, do capitão-mor matar o soldado. E foi assim que Frei Galvão foi preso. Só que o bispo daquele tempo, daquela região, interviu e mandou uma carta para o supervisor provincial dizendo que as pessoas não conseguiam viver sem aquele religioso nem por um dia. E assim ele conseguiu a liberação, né? E assim ele foi solto, né, da prisão e tomou a frente, né? Se tornou guardião do convento de São Francisco. E agora a gente vai ver um pouco dessa história das pílulas de Frei Galvão. O que aconteceu de onde veio essa ideia de pílula que até hoje existe, né? Essas pílulas de Frei Galvão. De onde veio isso? Bem, Frei Galvão ele foi até Guaratinguetá, lá em São Paulo, a fim de pedir recursos, né, para a construção do Mosteiro da Luz. E lá ele voltando ele encontrou um homem, né,
que foi lá pedindo para que ele fosse numa cidade bem longe, um pouco distante de onde ele estava, para rezar por uma pessoa que estava quase morrendo de dor, né, ali com aqueles cálculos renais, né, as famosas pedras dos rins. Né, se você não beber água, você vai ter cuidado de beber água. Mas enfim, aí esse homem, né, foi lá com o intuito de pedir para Frei Galvão e rezar por essa pessoa que estava com pedra nos rins. Só que Frei Galvão não estava impossibilitado de ir. E aí ele teve uma inspiração. Ele teve a inspiração de pegar, anotar num papel, né, como se fosse uma receita, a oração, um pedaço da oração do Santo Ofício, né, que dizia o seguinte: depois do parto, ó Virgem, permanecesse intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. E aí Frei Galvão pegou, embrulhou aquilo, né, só que essa frase ele colocou em latim. Ele colocou essa frase em latim. E aí ele embrulhou aquilo e botou uns papeizinhos como se fosse em formato de pílula. E entregou aquele homem e disse: olha, você reze isso com fé, você reze o terço, né? E reze isso em um clima de oração e tome essas pílulas. Beleza. Aí o homem, essas pílulas, né? Esses papeizinhos. Aí o homem foi e depois de um tempo, quando ele fez tudo aquilo que Frei Galvão pediu, o homem ficou curado. E aí a fama desse doente curado, através dessa inspiração de Frei Galvão, foi se espalhando. E aí chegou um homem também desesperado em Frei Galvão, dizendo que a mulher dele estava em estado de parto e ia morrer. Frei Galvão fez as mesmas coisas. Pegou essa frase, pegou os papeizinhos e deu para ele, né, com as mesmas recomendações. E aí que a mulher ficou bem, o bebê conseguiu nascer saudável e tudo ficou tranquilo, e essa fama se espalhou mais ainda, tornando-se as famosas pílulas de Frei Galvão. E a demanda, assim, a demanda entre aspas, era tantas pessoas pedindo aquilo, vendo que aquilo realmente, essa oração, né, essa inspiração dele realmente estava dando, vamos dizer assim, um efeito desses remédios, essas pílulas, estava dando efeito, as pessoas estavam sendo curadas milagrosamente, estava alcançando isso. E aí, até certo ponto que ele teve que pedir às irmãs para poder ajudar ele a fazer essas pílulas para poder entregar para o povo. Né? E aí foi diversas graças alcançadas, milhares ali de milagres alcançados, que até hoje essas pílulas elas existem, viu? E você tem como conseguir pegar, né, essas pílulas para você. E até hoje elas existem graças a essa história, né, milagrosa de cura, essa inspiração que ele teve. Isso é um dos fatores que levou ao reconhecimento dele, né, à santificação dele. Frei Galvão, ele era bem conhecido pelas suas coisas meio que místicas, sobrenaturais realmente. Né? Ele tinha um dom de fenômenos como dom de cura, dom de ciência, de bilocação. Esse dom de bilocação tem um fato bem interessante que eu vou contar para vocês agora. Ele estava celebrando uma missa e aí ele sentiu no coração dele que um amigo estava num barco, que ele sofreu realmente um ataque ali, né? E foi esfaqueado. E Frei Galvão sentiu isso no coração naquela missa e pediu para que as pessoas que estavam ali esperassem um pouco, porque ele ia rezar pelo amigo que estava muito doente. E aí ele foi lá e rezou. E na multidão, lá no barco, que era, se não me engano, foi no Rio de Janeiro, ou seja, ele estava em São Paulo, isso foi no Rio de Janeiro, né? E esse homem todo esfaqueado lá, chamando pelo Frei Galvão, e as pessoas dizendo: ele não vem não, ele está muito longe, não tem como ele vir aqui. Quando menos espera, lá vem Frei Galvão. Ele vai lá, né? Vamos dizer, dá a unção dos enfermos, a extrema-unção, faz as orações, tudo mais, pronto. E do nada, ele some. E depois de um tempo, as pessoas foram lá agradecer, né? Foram a São Paulo agradecer a ele. E os irmãos dele que estavam por ali disseram: não, ele estava aqui com a gente, ele não foi lá. É muito longe para ele, não tem como ele estava aqui com a gente celebrando uma missa. E aí o Frei Galvão disse: não, eu fui. Ou seja, o dom de bilocação. Além do dom de bilocação, né, ele tinha a levitação. Quando ele orava intensamente, as pessoas viam ele realmente levitando ali, né? Ou seja, um santo brasileiro com dom de bilocação, de levitação. Isso é realmente incrível, assim, né? Você vê um santo brasileiro
com as características de bilocação, a gente lembra de São Padre Pio, vai ter um vídeo sobre ele, viu? Mas enfim, outro fator bem importante na vida dele é a caridade, que sempre era às escondidas. Ele sempre escondia essas ações de caridade que ele fazia, de dar a fiança, né, para os presos serem soltos, de dar coisas, os ricos davam as coisas para ele e Frei Galvão distribuía, e sempre ali às escondidas, porque ele não gostava de expor para ninguém. Só que as pessoas que eram beneficiadas, elas mesmas saíam contando sobre a ajuda que Frei Galvão dava para elas. Infelizmente, Frei Galvão veio a falecer, né, no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois ali da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus, com a fama de santidade. E uma multidão veio se despedir dele, né? Do santo, né, que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. E até hoje, em seu túmulo, é destinado de peregrinação ali de alguns fiéis que vêm pedir intercessão ao santo. Um negócio bem interessante, que se eu não me engano foi justamente nesse, quando ele morreu, né, ele nem era ainda santo, nem era beato, não era nada. Né, era apenas Frei Galvão, que era conhecido por todas essas obras, por ser o instrumento de Deus. E ali as pessoas iam lá, né, na roupa dele, nas vestes dele, e arrancavam um pedacinho e levavam como relíquia. Né? Frei Galvão tinha mais ou menos 1,90 m. E já estava batendo no joelho as vestes dele, das pessoas irem lá e cortaram um pedacinho. As irmãs, né, as pessoas que estavam cuidando do corpo, tiveram que ir procurar uma roupa, uma veste que seja do tamanho dele, né, para colocar novamente, para revestir ele. E mesmo assim, essa roupa que conseguiram novamente foi pegada, as pessoas pegavam ali ainda, né, como relíquia. Para você ver a intensidade da fé das pessoas nesse exemplo de santidade. Exemplo místico, né, para nós e principalmente aqui do Brasilzão. Frei Galvão, né, em 25 de outubro de 1998, ele foi beatificado pelo Vaticano. E pelo Vaticano, né, através do Papa São João Paulo II. E em 11 de maio de 2007, ele foi canonizado, né, pelo Papa Bento XVI, né, que celebrou a missa de canonização dele. Uma coisa bem interessante é que o Mosteiro da Luz foi declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Olha aí o reconhecimento que um santo da igreja possui, não é mesmo? A sua festa litúrgica se dá justamente no dia da sua beatificação, né? No dia 25 de outubro, certo? Que ele foi beatificado pelo Papa São João Paulo II. Luan, quais foram os 2 milagres para o Frei Galvão subir nos altares, para ser santo? Vou dizer agora. Um foi de uma mulher que tinha uma má formação no útero, e era inexplicável pela ciência, pelos médicos, de ela conseguir segurar o feto ali, né, por mais de 4 meses. Só que ela foi lá, pegou as pílulas de Frei Galvão, fez a oração de forma fervorosa e teve o seu filho, saudável, que colocou o nome de Enzo. O outro milagre que aconteceu foi uma pessoa que estava com uma hepatite grave. E é considerado algo incurável, né? Pelos médicos, era considerado. E aí o que aconteceu? A pessoa foi lá, pegou as pílulas, fez a oração fervorosamente e ela, o que aconteceu? Ficou curada. De forma inexplicável para a ciência. De forma inexplicável em qualquer condição humana. Esses foram os 2, né, milagres para ele subir aos altares, para ele ser santo, né, ser santificado. As pílulas, Luan, como é que eu consigo as pílulas? Elas são adquiridas lá no Museu de Frei Galvão, em Guaratinguetá, lá, e no Mosteiro da Luz, em São Paulo. Né? Se você pesquisar aí, vai ter um endereço, vai ter tudo bem direitinho, que você pode ir lá, acho que não me engano, se você pede pelo e-mail, e você consegue as pílulas de Frei Galvão. E agora, para a gente encerrar bem esse vídeo, vamos pedir a intercessão de Frei Galvão, o nosso santo do Brasil, um santo da nossa pátria, da nossa nação, que operou, né? Deus operou através dele vários milagres. Sua entrega a intensa vida de oração,
só é a vida entregue aos outros, a caridade, né? Esses dons, essas coisas, elas são fruto de uma vida intensa com Deus. São fruto de uma vida íntima, de intensa oração, de intensa entrega. E assim ele conseguiu subir aos altares. Vamos pedir agora, através de uma pequena oração, a intercessão dele. Peça aí o seu impossível. Peça a intercessão dele para o seu impossível agora, neste momento. Do que você mais precisa, do que o seu coração mais pede. Vamos rezar comigo? Vamos lá. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos por tudo que fez e sofreu Santo Antônio de Santana Galvão, que aumentais em minha fé, a esperança, a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Amém. Muito obrigado por você ter chegado aqui até o final. Se inscreve logo neste canal, ativa as notificações, dá o seu joinha, coloca nos comentários e compartilha com quem você quiser. E fica de olho nos outros programas aqui do canal. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Calacutes, Brasil.